Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, e também a cada um que está chegando agora para mais um momento de devocional, de edificação, de encontro com a palavra viva de Deus. Que o Espírito Santo alcance o seu coração aonde você estiver, trazendo luz, consolo, entendimento e aquela paz que desce direto do trono da graça. É uma alegria estar aqui com você para juntos buscarmos ao Senhor e aprendermos mais da sua vontade para a nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui nesta manhã, ou neste momento em que esta pessoa estiver assistindo a este vídeo devocional, e pedimos que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Tira toda distração, toda preocupação que tenta roubar este tempo tão precioso. Derrama, papaizinho querido, derrama da tua graça e permite que a tua palavra encontre lugar profundo na alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, hoje vamos meditar em um tema poderoso, impactante, transformador e ao mesmo tempo profundamente desafiador. A oração de Estevão. E o nosso texto base, o texto para a nossa meditação está em Atos, capítulo 7, versículo 59, e diz assim: E apedrejaram a Estevão, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluias! Meus irmãos, eu quero que você perceba desde já a profundidade deste versículo. Ele não está em um cenário tranquilo, não é uma oração feita no templo, nem em um culto festivo, nem em um momento de comunhão entre irmãos. É uma oração feita, meus irmãos, em meio à hostilidade, à injustiça, à violência e à morte. Estevão está sendo apedrejado. Ele está no ápice da dor física, no ápice da solidão humana, cercado de inimigos, mas ao mesmo tempo completamente cercado, sustentado e abraçado pelo Espírito Santo. Aleluias! E é desse lugar que ele ora, e é desse lugar que ele fala com Jesus. Para entender melhor este momento ali, é importante voltarmos um pouco ao contexto. Estevão era um dos 7 escolhidos pelos apóstolos, conforme Atos capítulo 6. Ele não era apenas um servo, não era apenas um diácono, não era apenas alguém que cuidava das mesas. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 5, que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. E mais adiante, no versículo 8, a palavra diz que ele era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre os homens. Aleluias! Ele não tinha um título, mas tinha uma unção. Ele não tinha uma posição alta, mas tinha um coração cheio da presença de Deus. Ele não era conhecido pela estrutura humana, mas era conhecida pelo céu. E por causa disso, Estevão foi levado como uma voz profética. Em Atos capítulo 7, ele prega uma das mensagens mais profundas e completas de toda a Bíblia.
recapitulando a história de Israel e confrontando o coração endurecido dos líderes religiosos. Aquela mensagem não foi apenas um discurso, foi um mover do Espírito Santo, foi uma palavra profética, foi algo tão forte que a Bíblia diz em Atos 7:54 que os ouvintes enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas enquanto isso acontecia por fora, por dentro Estevão estava em outro ambiente, em outra atmosfera, vivendo em outro nível. A palavra diz em Atos 7:55 que ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E no versículo 56 ele declara: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Isso é extraordinário. No momento em que os homens o rejeitaram, o céu estava aberto para ele. No momento em que a terra o condena, Cristo o recebe. No momento em que o mundo o expulsa, Deus o acolhe. No momento em que ele perde tudo aqui nesta terra, neste mundo, ele vê tudo lá no céu, lá na glória, oh, aleluias. E é dessa atmosfera, meus irmãos, que surge a oração, uma oração que revela fé, uma oração que revela entrega, uma oração que revela comunhão profunda, uma oração que revela um coração que ama a Jesus acima de tudo, uma oração que revela o nível de alguém que vive mais pelo céu do que pela terra. Estevão, ele ora assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa oração nos ensina muita coisa. E nesse devocional, meus irmãos, eu quero caminhar com você com calma, com profundidade, com sensibilidade espiritual, para entendermos juntos o que Deus está nos falando hoje através da vida e da oração de Estevão. Porque esta não é apenas uma história bonita, não é apenas um relato bíblico, é uma convocação, é um espelho, é um convite para vivermos uma fé mais profunda, mais rendida, mais firme, mais intensa e mais cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você sinta como se estivéssemos conversando olho a olho, coração com coração, como se esta palavra estivesse sendo ministrada diretamente à sua alma, porque é assim que o Espírito Santo quer trabalhar hoje, profundamente, silenciosamente, poderosamente. A primeira coisa que a oração de Estevão nos mostra é que o coração cheio do Espírito Santo enxerga o céu mesmo quando a terra está desmoronando. Estevão não negou a realidade, ele estava sendo apedrejado, ele estava sofrendo, ele estava diante da morte. Mas essa não era a sua visão final, essa não era a sua última perspectiva. Ele via mais, ele via além, ele via acima, ele via a Cristo, aleluias! Isso nos ensina que o ambiente externo não precisa determinar o ambiente interno. Que o que acontece em volta não precisa controlar o que acontece dentro, que a dureza da vida não precisa apagar a luz da fé,
que os ataques, as injustiças, as dores e as decepções não precisam nos afastar de Deus, pelo contrário, podem nos aproximar ainda mais da glória. E eu sei que talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você esteja enfrentando pedradas emocionais, pedradas familiares, pedradas espirituais. Talvez você se sinta injustiçado, mal compreendido, sozinho, ferido, cansado. Mas o Espírito Santo te diz hoje: olhe para o alto, levante os olhos, o céu continua aberto. Cristo continua em pé, a presença continua te cercando. A glória, mesmo em meio à luta, há cuidado mesmo em meio à dor, há comunhão mesmo em meio a lágrimas. A segunda coisa que aprendemos com Estevão é que só entrega quem confia. A oração dele não é uma frase bonita, é uma entrega absoluta. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabe o que isso significa? Significa: Jesus, tudo o que sou é teu, minha vida é tua, meu futuro é teu, meu espírito é teu, eu confio totalmente no Senhor, glórias a Deus, aleluias. Isso é a essência da fé, isso é a essência do discipulado, isso é a essência de seguir a Jesus Cristo, é entregar tudo, confiar tudo, depender completamente. Estevão não negociava, ele não reclamava, ele não discute, ele não acusa, ele entrega, ele confia no caráter de Jesus. Ele confia no amor de Jesus. Ele confia na fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Ele confia nos braços eternos de Jesus. E aqui nós somos confrontados, porque muitas vezes nós oramos, mas não entregamos, falamos, mas não soltamos, pedimos, mas ainda seguramos com medo de perder o controle. Queremos confiar, mas ainda ficamos com a ansiedade nas mãos, e o Senhor nos chama hoje para um nível mais profundo, o nível ali da confiança que entrega, aquela fé que descansa, aquela rendição sincera. Meus irmãos, a terceira lição que vemos na oração de Estevão é que a verdadeira espiritualidade se revela no momento da pressão. Muita gente ora bonito quando está tudo bem. Muita gente tem palavras belas quando a vida está tranquila. Mas a verdadeira fé aparece nas horas escuras. O verdadeiro caráter aparece nos momentos difíceis. A verdadeira espiritualidade se revela quando somos pressionados. E Estevão prova isso. Ele está no limite da dor e mesmo assim a sua oração é pura, sincera, amorosa, humilde, cheia de fé. Isso nos encoraja, meus irmãos, a buscar uma fé que não seja apenas emocional, mas profunda. Uma fé que não depende do ambiente, mas da presença. Uma fé que não dependa das circunstâncias, mas da comunhão com Deus. Uma fé que permanece, que resiste, que sustenta, que inspira, que ilumina, que não se apaga. Uma quarta verdade
poderosa que aprendemos com Estevão é que quem está cheio do Espírito Santo responde às trevas com luz. Em Atos capítulo 7, versículo 60, logo após ele dizer, Senhor, recebe o meu espírito, ele ora assim, Senhor, não lhes impute este pecado. Ele ora pelos seus inimigos, ele ora pelos seus perseguidores, ele ora pelos que o ferem. Isso é sobrenatural. Isso não é humano, isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é Cristo vivendo nele, isto é o Evangelho no nível mais profundo. E isso nos chama para examinarmos o nosso próprio coração. Como temos respondido às pessoas que nos ferem? Como temos reagido aos ataques, às ofensas, às injustiças? Temos respondido com luz ou com escuridão? Com oração ou com ressentimento? Com entrega ou com ira? O Espírito Santo quer nos moldar, quer nos amadurecer, quer nos levar a um amor que não depende do comportamento dos outros, mas depende da graça que recebemos de Deus. E agora eu quero caminhar com você para uma parte prática desse devocional, trazendo isso para a nossa vida diária. Porque a oração de Estevão não é para ficar no passado, ela é para transformar o nosso presente. No dia a dia, isso significa aprender a viver com um coração voltado para o alto. Quando você se depara com críticas injustas, lembre-se de Estevão. Quando enfrentar dificuldades que você não entende, lembre-se de Estevão. Quando sentir vontade de retaliar, lembre-se de Estevão. Quando estiver cansado, lembre-se de Estevão. Quando o ambiente estiver pesado, quando a luta apertar, quando o cenário parecer sem saída, quando o medo quiser te dominar, levante os olhos. Há um Cristo em pé. Há um céu aberto, há uma glória que sustenta. Aleluias! E de forma ainda mais pessoal, eu quero que você entenda que a oração de Estevão nos ensina a morrer de maneira correta, mas também nos ensina a viver de maneira correta. Porque só morre bem quem vive bem. E viver bem no Evangelho é viver entregue, é viver confiante, é viver cheio do Espírito Santo de Deus, é viver com o olhar fixo no céu, é viver com o coração no altar, é viver com amor até pelos inimigos, é viver com a fé que não se vende, que não se corrompe, que não se intimida. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando para entregar alguma área da sua vida nas mãos dele. Talvez seja seu casamento, talvez seja seus filhos, talvez seja sua vida espiritual, talvez seja aquele medo que você esconde, talvez seja aquela ferida que ninguém vê, talvez seja aquela situação que só Deus conhece. E Ele te chama, entrega, confia, descansa, ora. Coloca nas mãos do Senhor Jesus. Ele cuida do seu espírito, Ele cuida da sua alma, Ele cuida do seu futuro. Aleluias, glórias a Deus.
Chegamos agora, meus irmãos, ao momento final desse devocional e eu quero te conduzir a uma reflexão profunda. Feche os seus olhos espirituais, se você puder, respire fundo, sinta a presença de Deus aí aonde você está e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim hoje? Que esta oração de Estevão entre na sua alma como uma luz, que ela abra espaço no seu coração, que ela traga cura, descanso, forças e direção, que ela te leve ao nível de caminhar com Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta palavra. Obrigado por Estevão, por seu exemplo, por sua entrega, por sua fé e pela sua oração. Ensina-nos a viver assim. Ensina-nos a olhar para o céu quando a terra estiver difícil. Ensina-nos a confiar quando tudo parece instável. Ensina-nos a amar até quando dói. Toma cada vida que está ouvindo este devocional, fortalece, cura, restaura, renova, derrama do teu Espírito Santo. Nós te pedimos que o mesmo céu aberto que Estevão viu seja manifesto espiritualmente sobre cada lar, cada família, cada coração. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já lhe agradecemos. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida de maneira especial. Foi uma alegria estar com você nesse devocional. Não esqueça de estar acompanhando esta série, porque Deus ainda tem muito para falar ao seu coração. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha este vídeo no seu status de WhatsApp e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional.